E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e na nossa aula de matemática nós vamos trabalhar com operações com números racionais. Vamos ver quais são os objetivos. O objetivo desta aula é resolver as operações de adição e de subtração com números racionais. Para isso, é bem importante a gente lembrar o que são números racionais. São números que podem ser escritos na forma de fração. O que mais eu preciso me lembrar? Como se transforma fração em decimal e como se transforma decimal em fração. Você se lembra como faz isso? Se você não lembra, vamos recordar agora, preste atenção. Para eu transformar a fração em decimal, é muito simples. É só eu pegar o numerador e dividir pelo denominador, certo? Então aqui eu tenho 12 oitavos. Para eu transformar 12 oitavos em número decimal, basta dividir o 12 por 8. 12 dividido por 8 dá 1. Uma vez o 8 é 8, para 12 me sobram 4. 4 inteiros eu vou transformar em décimos. Então 4 inteiros é a mesma coisa que 40 décimos. 40 décimos dividido por 8 é igual a 5. 5 décimos. Por isso que esse 5 vai depois da vírgula. Portanto, 12 oitavos é igual a quanto? É igual a 1,5. Ou 1 inteiro e 5 décimos. Beleza? Nós vamos tomar nota disso aqui. Mas primeiro nós vamos explicar agora como que a gente faz para transformar decimal em fração. Então, fique ligado. Para eu transformar decimal em fração, eu preciso saber como que eu vou montar um numerador e como que eu vou montar o denominador. Então, dá uma olhada comigo. O numerador é o número decimal, só que sem a vírgula. Tá? Então, você tira a vírgula do número decimal e copia ele inteirinho no numerador. Tá? E o denominador vai ser o quê? Vai ser uma potência de 10. Como assim uma potência de 10, professor? 10, 100, 1000. Lembra que o 10 é 10 elevado a 1. O 100 é 10 elevado a 2, ou ao quadrado. 1000 é 10 elevado ao cubo, certo? Mas como é que a gente decide isso? A gente decide isso a partir do número de casas decimais. Se houver uma casa decimal, você vai usar o 10 no denominador. Se for duas casas decimais, você vai usar o 100 no denominador. E assim por diante, tá bom? Então o numerador é um número sem a vírgula. O denominador é uma potência de 10. Beleza? Se der para simplificar, você simplifica. Então dá uma olhada no exemplo que o professor fez aqui, ó. Acompanha comigo. O 0,42 é um número que tem duas casas depois da vírgula. Quem é esse número sem a vírgula? É o 42, né? Porque o zero não conta. O zero à esquerda não vai contar. Então meu numerador vai ser 42. Quantas casas tem depois da vírgula? Duas. Então eu vou dividir por quanto? Por 100. Então vai ficar 42 centésimos. Entretanto, o 42 e o 100 são números pares. Então dá para dividir por 2. 42 dividido por 2 é 21 e 100 dividido por 2 é 50. Lembrou? Então agora nós vamos fazer uma anotação disso. Anote tudo no seu caderno e nós já continuaremos.
Muito bem, agora que você já tem tudo anotado no caderno, você já lembrou como nós fazemos isso, vamos continuando. Como que a gente faz conta com esses números? Com número decimal, com fração, como é que a gente soma, como é que a gente subtrai? Dá uma olhadinha. Na forma fracionária tem um jeito de trabalhar, na forma decimal, outra maneira. Então presta atenção. Na forma fracionária, nós precisamos igualar os denominadores. Por quê? O denominador é um número que me dá informação quanto ao tamanho dos pedaços. Como assim, professor? Uma fração, a princípio, não é dividir o todo em pedaços iguais? Sim. E quem que vai me dizer o tamanho do pedaço? O denominador. Então, se eu divido um todo em 4 partes ou divido um todo em 5 partes, é diferente. Então, o denominador é que vai me dar essa informação. Mas para eu poder somar e subtrair, eu só posso somar e subtrair pedaços do mesmo tamanho. Por isso, os denominadores têm que ser iguais. Se eles não forem iguais, eu tenho que igualar os denominadores. Então, dá uma olhada lá comigo. Eu tenho aqui menos 3 quartos mais 2 quintos. Como é que eu vou fazer para igualar esses denominadores? Eu preciso escolher um denominador que seja um múltiplo comum de 4 e de 5. Então, uma boa ideia é você usar o MMC. Qual que é o MMC de 4 e 5? O MMC de 4 e 5 é 20. Então, por isso, o meu denominador nas duas frações vai ser 20. Agora, veja. Quem são as frações equivalentes a menos 3 quartos e mais 2 quintos com o denominador 20? É só eu pegar e fazer aquela jogada, né? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dá uma olhada. 20 dividido por 4 é 5. E 5 vezes 3 é 15. 20 divididos por 5 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Outra maneira de você olhar. Repare que do 4 para chegar no 20 eu multipliquei por 5. Então é só você multiplicar o 3 por 5 também. E você vai ter uma fração equivalente. Note que do 5 para chegar no 20 eu multipliquei por 4. Então é só você fazer 2 vezes 4, que dá 8. Beleza? Então tem duas maneiras de você trabalhar, ou por fração equivalente ou por MMC. Certo? O que eu tenho agora? No lugar do menos 3 quartos, eu escrevo menos 15 vinteavos. No lugar de 2 quintos, eu escrevo 8 vinteavos. Agora que os denominadores são iguais, é só fazer a operação nos numeradores. Então, menos 15 mais 8 é quanto? Menos 7. E o denominador repete, fica menos 7 vinteavos. Beleza? Não se esqueça da regra de sinais. Sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Ok? Então, quando a gente faz adição e subtração com frações, esse é o processo. Igualar os denominadores e trabalhar nos numeradores. E se for número decimal? Como é que a gente faz? Dá uma olhada. Nos números decimais é um pouquinho mais simples. É aquela velha história da vírgula embaixo de vírgula. Por que a gente fala assim, vírgula embaixo de vírgula? Porque quando eu escrevo os números com vírgula embaixo de vírgula, eu estou colocando as ordens das casas uma embaixo da outra bem certinho. Ou seja, parte inteira com parte inteira. Décimos com décimos, centésimos com centésimos, milésimos com milésimos, se houver. Tá? Então a ideia é justamente essa. Eu tenho menos 2,21 mais 1,4, eu tenho que respeitar a posição das ordens. Olha como é que eu escrevo. 2,21 e 1,4. Certo? Repare, ó, vírgula embaixo de vírgula. Agora é só fazer as continhas normalmente. Aqui você até pode colocar um 0 embaixo aqui do 1 para facilitar a tua organização. Mas ele não é obrigatório. Só é obrigatório se faltar casa aqui em cima. No que a gente chama de diminuendo, né? Se for uma subtração. Ok? Então, olha só. 1 menos 1. Aliás, 1 menos nada aqui, né? Dá 1. O 2 não dá para tirar 4, então eu empresto 1 do 2 aqui e fica 1. E aqui fica 12. 12 menos 4 é 8. E 2. Aqui era 2, virou 1. 1 menos 1, 0. Tá, professor, e por que você fez conta de menos? Porque os sinais são diferentes. Então a conta é de menos. Certo? Mas a gente sempre coloca o maior em cima, o menor embaixo para fazer a conta. E daí a gente decide o sinal pela regra de sinais. Então deu menos 0,81 ou menos 81 centésimos. Beleza? Lembrete, como os sinais são diferentes, devemos fazer uma subtração e considerar o sinal do número de maior módulo. Nesse caso, menos 2,21. Tá bom? Então agora você vai fazer a gente faz uma pausa para você anotar isso no seu caderno e a gente continuar.
Muito bem, pessoal. Agora que você já tem tudo anotado no seu caderno, nós vamos fazer o primeiro exercício de hoje. Dá uma olhadinha comigo. Doralice repartiu uma barra de chocolate entre ela e outros 2 amigos. Doralice ficou com 1/4 da barra, Nina ficou com 2/8 e Sérgio ficou com o restante da barra de chocolate. Que fração da barra de chocolate Sérgio recebeu? Você precisa se lembrar o seguinte, a barra de chocolate é 1 inteiro, ou seja, 1/1. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, vocês conseguiram fazer esse exercício? Espero que sim, um exercício bem tranquilo. Dá uma olhada comigo. Então, a Doralice tem 1/4 de barra e a Nina, a Doralice comeu 1/4 de barra, a Nina comeu 2/8 da barra e o Sérgio ficou com o restante. Então, o que eu posso fazer? Ou eu subtraio tudo de 1 inteiro, ou então eu somo todas as partes e subtraio no final. Dá uma olhadinha comigo. Eu tenho aqui 1/4 mais 2/8, né? O denominador vai ter que ser o MMC de 4 e 8, que é o próprio 8, porque o 8 é múltiplo de 4, certo? 8 dividido por 4 dá 2, e 2 vezes 1 é 2. Como o denominador da segunda fração não alterou, o numerador também não vai mudar. Então, olha só, 2/8 mais 2/8, 4/8. Só somar os numeradores e repetir o denominador. Agora, o que acontece? O inteiro, ou seja, a barra de chocolate inteira, é 1 inteiro, 1 por 1. Ou então eu poderia dizer o quê? Se o meu denominador é 8, eu posso dizer que 1 inteiro é quanto? 8 sobre 8. Tá? Poderia ser 7 sobre 7, 15 sobre 15, mas como o denominador que me interessa é 8, então eu vou usar o quê? 8 sobre 8. Dá 1 inteiro? Dá 1 inteiro. Então eu faço o quê? 8 sobre 8, que é 1 inteiro, menos os 4/8 que as meninas comeram, dá quanto? 8 menos 4 é 4 e o 8 repete. Então, o Sérgio comeu 4/8 da barra de chocolate. Beleza? E se a gente misturar fração com número decimal no mesmo exercício, o que acontece? Bom, nesse caso você vai ter que transformar. Ou você vai mexer tudo na forma de fração, ou você vai mexer com tudo na forma de número decimal. Beleza? Vamos dar uma olhadinha. Ó, tenho 2 exemplos aqui para você. No primeiro exemplo, menos 2/5 mais 0,7. Na verdade, os 2 exemplos são o mesmo, só que eu fiz cada um de um jeito diferente. Se eu transformar menos 2/5 em decimal, eu vou achar menos 0,4, certo? Menos 0,4 mais 0,7 dá mais 0,3. Subtrai o 4 do 7, né? E repete o sinal do maior, no caso, o sinal do 0,7. Beleza? E se eu fizesse menos 2/5 mais 0,7, tudo na forma de fração? Ia ficar menos 2/5 mais 7 décimos, que é o 0,7, certo? O MMC de 5 e 10 é 10. 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 2 é 4. Então é menos 4 décimos. Mais 7 décimos. Quanto que dá? 3 décimos. Note que o 0,3 e o 3 décimos são exatamente o mesmo número escrito de formas diferentes. Beleza? Então vamos continuando. Agora eu tenho um exercício aqui para você. Faça esse exercício e a gente já volta.
Então vamos corrigir o exercício que foi pedido para você. Na letra a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar os parênteses. Então dá uma olhadinha lá comigo. Menos 3 quintos, não tem nada na frente, menos 3 quintos. Mais com menos, menos. Então vai ficar menos 3 quartos. O MMC de 5 e 4 é 20. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 5 dá 4. E 4 vezes 3 dá 12. Então fica menos 12. Faço o mesmo para a segunda fração. 20 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 3 dá menos 15. Menos 12 com menos 15, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então fica menos 27 20avos. Tranquilo? Na letra B, eu escrevi menos 2,50, porque eu preciso de 2 casas decimais em cada um, para fazer vírgula embaixo de vírgula. Mais com menos é menos, então vai ficar menos 1,14. Sinais iguais, soma e repete o sinal, então o sinal do resultado vai ser negativo. 0 mais 4 é 4, 5 mais 1 é 6, e 2 mais 1, 3. Então fica menos 3,64. Beleza? E a letra C, como é que fica? Vamos dar uma olhada. Na letra C eu fiz os dois jeitos, por decimal ou por fração, tá? Menos 0,4 é 4 décimos. O MMC de 4 e 10 é 20. 20 por 4 é 5. E 5 vezes 3 é menos 15. 20 dividido por 10 é 2 e 2 vezes 4 é 8. Quanto é menos 15 menos 8? Menos 23. Então ficou menos 23 20avos. Se eu transformasse o menos 3 quartos em número decimal, ia ficar menos 0,75. Menos 0,75 menos 0,40 dá menos 1,15. Repare que menos 23 20avos e menos 1,15 é o mesmo número. Certo? Então agora, nós vamos para o último exercício da aula de hoje. Dá uma olhada. Em certo país, os trabalhadores recebem 2 salários mínimos. Em dezembro, o salário normal e o 13º. Se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, os 2 salários serão iguais. Se a pessoa trabalhou uma fração do ano, o 13º salário corresponderá a essa fração do salário normal. Se o salário normal de uma pessoa é R$ 1.440 e ela trabalhou 7 meses nesse ano, quanto ela vai receber de 13º salário? Você vai ter que calcular 7 dozeavos desse salário, certo? Então pense um pouquinho e a gente já volta. Então, pessoal, como eu disse anteriormente, se a pessoa trabalhou 7 meses do ano, ela vai receber de 13º 7 dozeavos do salário. Se o salário é R$ 1.440, eu tenho que calcular o quê? 7 dozeavos de 1.440. Então dá uma olhada lá comigo. Ó, 7 dozeavos de 1.440 é o quê? Eu vou multiplicar o 7 pelo 1.440, que dá 10.080. Vou dividir por 12 e vou achar 840. Se você dividir pelo de baixo, 1.440 dividido por 12, dá 120. E se você multiplicar por 7, dá 840. Então, se você multiplicar primeiro pelo de cima e dividir depois pelo de baixo, ou fizer o contrário, dá na mesma, tá? R$840. Beleza? Então, é o salário pelos 7 meses trabalhados. O que nós vimos na aula de hoje? Hoje nós falamos sobre adição e subtração com números racionais. Se forem fracionários, trabalhar no mesmo denominador. Se forem decimais, vírgula embaixo de vírgula. Se for fracionário e decimal, escolha a forma que para você é mais fácil de trabalhar, transformando um dos números na outra forma que você escolheu. Beleza?
Então, faça os exercícios com cuidado, reveja esse conteúdo, porque é um conteúdo bastante importante, e a gente se encontra numa próxima aula. Até!